Brenol vai falar sobre opinião nesse projeto dos 85 anos e eu pedi para ele começar a falar sobre o início da carreira dele e o trabalho. Certo. Eu comecei, conforme eu havia iniciado, meu irmão Renato Brenol Andrade entrou na Guaíba em 57, na data da fundação. Ficou lá e em 61, no Departamento de Notícias, o Flávio Alcaraz Gomes tinha 2 ou 3 vagas e cada um fez, digamos, entre aspas, um concurso. Mas foram pessoas indicadas, amigos, companheiros, conhecidos, e eu havia recém saído do serviço militar obrigatório, onde havia feito um curso de datilografia para ser cabo burocrata. Então, obviamente, no departamento de notícias, o principal movido à máquina Remington, na época ainda, com teletipo, telex, né, da família Fachel, na Guaíba, a Guaíba do auge, com Mendes Ribeiro, 58, Copa do Mundo, 62, aquela história toda, que vocês conhecem tão bem. E aí eu, com a história da datilografia, consegui ser o escolhido. Havia uma vaga, fui escolhido. Aí fiquei lá. Em 62, início de 63, o Departamento de Notícias da Guaíba estava muito bem estruturado, com vários colegas muito competentes, e tinha o Pedro Carneiro Pereira, o Mendes Ribeiro, o Adroaldo Streck e vários outros, né, que eu, como moço, 20 anos, 22 anos, eu ficava encantado só de estar no meio deles. Então, ali eu consegui me organizar, fui aprendendo muito e fiquei na Guaíba até 68, quando então o Jornal do Comércio, em grande expansão, lá na João Pessoa, convidou o Renato, meu irmão Homero Guerreiro, falecido Homero Guerreiro, pertenceu a Ari também, convidou o Renato. O Renato estava há muito tempo, ficava na Guaíba, e disse, não, eu não estou aqui, mas o Roberto é bem mais novo, acho que ele vai querer ir. E acabei, então, indo na expansão do Jornal do Comércio, na sede nova da João Pessoa, eu acabei indo para lá a convite do Homero Guerreiro. Pedir para simplificar as respostas até agora é isso. Está ótimo, é bem assim mesmo. O Flávio levantou a mão aí, ou o Nilson, podem ir. Com vocês. Vai, Nilson. Agora não ouvi, desculpe. Não, bom, já que o Nilson entrou, vou eu. Entrou vai, o Nilson. Claro. Vai lá, então. Então, só recordando que esse nosso projeto aí se destina a pegar profissionais experientes e que estão na ativa e mostrar para os estudantes de jornalismo, para os jornalistas iniciantes, como é que é o trabalho, como se faz, tá? Então, minha primeira pergunta para o Roberto é o seguinte: o que faz um editor de opinião? Conseguiu ouvir a pergunta? Desculpe, Nilson. Desculpe, colega, eu não ouvi, Nilson. Abre o teu microfone, Nilson. Tá bom. A pergunta básica é o seguinte: o que faz um editor de opinião? Bom, o editor, no caso do Jornal do Comércio, onde eu estou, substituiu o Homero Guerreiro, depois de alguns anos lá, eu comecei, evidentemente, como repórter, não foi como editor de opinião. Repórter, acabei chefe de reportagem, editor-chefe, e no final, como auxiliar do Homero Guerreiro, que era diretor, editor do Jornal do Comércio. O Homero saía em férias, saía em viagem aqui e ali, acabei eu ficando como editor. O editor, o Jornal do Comércio recebe por dia uma média de 10 artigos pedindo publicação, fora os que a gente encomenda, agora na pandemia principalmente. Então, o trabalho do editor de opinião é fazer a seleção, como o jornal tem por mote, né, economia e negócio, evidentemente que há uma certa preferência para artigos sobre economia e negócio, mas também abrimos espaço para advogados, engenheiros, médicos, entidades empresariais, enfim, procuramos diversificar o mais que se pode. Isso aí tem dado uma boa receptividade. Agora, com a pandemia, com as pessoas em casa, houve um aumento muito grande de artigos e o editorial segue mais ou menos, está há 4 meses mais ou menos isso aí, assuntos ligados à pandemia e fazendo também, por exemplo, amanhã, pretendemos fazer um editorial sobre o problema das vacinas. O Brasil está ultimando agora acordos para trazer uma vacina dentro dessa pandemia que teima insistir, já vai para o 5º mês e não tem resolvido. Então, eu tenho que selecionar para a opinião o editorial, frases, artigos e palavra do leitor.
pegando também o que os leitores mandam, principalmente na primeira palavra do leitor, seria um texto legenda com foto, e ali cabe a mim selecionar. A retaguarda que está no Jornal do Comércio atualmente, os plantonistas, poucos, mas estão lá, com o site, com o impresso, faz a seleção finalíssima, digamos assim, e baixam para sair no outro dia. Vai, Flávio. Bernal, tu explicaste que tu trata uma gama diversa de assuntos. Isso aí exige uma formação muito sólida, muitos conhecimentos. Como é que tu acha que tem que ser a formação do responsável pela seção de opinião de um jornal? A minha formação? A tua ou de quem exerce essa função em outros jornais? Como é que tem que ser a formação básica do responsável pelos editoriais, pela opinião do jornal e pela seleção do que vai nas páginas, né? Antes de mim, conhecia-se muito bem, era o Homero Guerreiro, que foi o integrante da ARI, presidente da Corag, e ele dava algumas diretrizes que eu fui aprendendo, evidentemente, a mecânica. O principal do editorialista, evidentemente, é saber a orientação, a filosofia do jornal. No caso do Jornal do Comércio, é óbvio que é o jornal que pleiteia a livre iniciativa, o sistema de mercado. Como eu digo, no Jornal do Comércio, ninguém assina, ninguém lê enganado. Ele tem uma estampa, agora não quer dizer que seja antidemocrático. Nós já publicamos, eu sempre cito, artigo propondo, na época, a abertura do comércio no editorial. E no artigo publicando da então presidente do sindicato dos comerciários, condenando a abertura desse comércio. Hoje mesmo estão publicando o artigo do presidente Nilton Neto, do Sindicato das Empresas, dos Empregados do Comércio de Porto Alegre, colocando a opinião dele. Nós não vetamos artigos pela opinião em si, os artigos bem escritos, sem ofensas, sem coisas gratuitas, desmerecedoras sobre autoridades, sobre outros, não tem problema nenhum. E o editorial, como eu disse, vai na linha do jornal. Eu tenho a pretensão de dizer que até hoje, eu já estou fazendo editorial há 20 anos, nunca me foi vetado um editorial. Nunca, nunca. Olha o que eu estou dizendo, nunca foi vetado nem pela direção e nem por... Eventualmente, alguns colegas, obviamente, esse assunto aqui, problema dessa obra, lá o bairro tal está reclamando que a 118, que aliás até hoje não foi concluída, não deslancha. Então, a gente vai lá, pega um carro, o jornal vai lá, vê a 118. Isso foi há 5 ou 6 anos atrás. Até hoje, a 118 não está pronta. Mas, então, muito comércio na área e o pessoal pedindo. Então, há uma interação entre a linha editorial do jornal e o editorialista, que tem que estar ciente do que é interessante e do que não é interessante. Mas, volto a dizer, eu nunca recebi, a não ser dos próprios colegas de redação, qualquer faz isso ou faz aquilo, ou não faz isso ou não faz aquilo. Não tem problema nenhum. Para mim, pelo menos, nunca tem problema. A Márcia, pode tocar, Márcia. Abri o microfone aqui. Brenol, boa tarde a todos e a todas. Tarde, tudo bem? Tudo bom? Meu primeiro chefe, né, Brenol, quando eu entrei no Jornal do Comércio, em 83, foi meu primeiro chefe. E eu fico super feliz de ver que ele continua na ativa e uma enorme contribuição. Tu continua na ativa, né, e dando uma enorme contribuição aí no jornalismo mesmo. E daí o que eu queria ver contigo é assim, nesse período de pandemia, né, eu acho que a editoria de opinião ela está com como é que eu vou dizer, um papel fundamental, né, para esclarecer e para como é que tu vê isso, né? Porque eu acho que nunca se buscou tanta opinião, tanta informação como nos dias atuais em função aí da Covid-19. Como é que tu vê isso? Eu estou passando, Márcia, querida Márcia, minha competente ex-colega lá do Jornal do Comércio, nós estamos numa fase agora, eu estou trabalhando em casa, o famoso home office, nome em inglês, para trabalhar em casa, há 4 meses. Mas realmente o foco tem que ser, por exemplo, eu recebo o jornal em casa, evidentemente, além de pelo site, poder ver a edição do impresso, como chamam, né, do jornal em si. E vejo a manchete, vejo os principais assuntos de economia, e por ali eu acordo às 7 da manhã para pegar o jornal e já começar a ver. E de manhã, principalmente, é que eu vou me estruturando.
e no início da tarde eu faço aquilo, termino o editorial, já selecionei os artigos que estão, conforme eu disse, temos muitos artigos. O problema do jornal é um problema bom, mas não deixou um problema no caso da opinião de artigo. Nós temos mais artigos do que a capacidade de publicação. Hoje em dia ainda temos artigos que vão para o site, além daqueles 2 que saem e do Palavra do Leitor. Eu tenho, por exemplo, para ter uma boa noção, eu tenho hoje artigos até o final da semana tranquilamente. Não haveria problema nenhum se não chegasse mais nenhum. Mas chegam 4, 5, 6 por dia, além daqueles que a gente encomenda com pautas específicas, né? Então, não, a rigor, não há, conforme eu já disse, não há problema. O problema bom é que, e não deixa de ser problema, é que eu não tenho como publicar tudo que eu recebo. Às vezes faço até 3 editoriais num dia, porque começo de manhã pensando num assunto muito interessante. Mas o noticiário que eu tenho que acompanhar, obviamente, às vezes no decorrer do dia acaba mudando, acaba vindo outra opinião, e para evitar qualquer coisa assim que saia uma opinião de um lado, contrariando todo o noticiário, a gente tem que monitorar. Então, já teve dia que eu fiz 3 editoriais e o último é que acabou sendo aproveitado, sendo enviado para a publicação. As frases é garimpo também. Garimpo, e eu sigo aqui pelo Twitter, pelo Facebook, por tudo que é possível, todos os jornais que eu posso, e nossos dirigentes do Estado, da Prefeitura, não é? Em nível federal, o presidente da República, que não para de botar coisas no Twitter e no Facebook para sacar dali. É a coisa que nunca eu tenho a pretensão de dizer que todas as frases que eu pego, nunca alguém disse, não, essa frase eu não disse, que seria um desabono para mim, realmente, mas nunca houve nada. Mas eu pego de fontes ou confiáveis. Agora, também, conforme eu disse, em relação aos artigos editorial, às vezes começa com um elenco, só sai 5, 6, no máximo 7 frases por dia. Às vezes eu tenho 10, 12, 15 frases. Então, eu vou colocando novas, vou selecionando, e quando eu mando aquela na ordem que eu julgo ser a melhor aproveitada. Atualmente, o Guilherme Collen, editor-chefe, faz a revisão finalíssima, digamos assim, antes de enviar para a publicação. Na maior parte das vezes, tudo que eu mando é aproveitado. Tamara, vem com a tua pergunta e deixamos o nosso jovem Cassiano aí para o final. Aí. Eu queria saber o critério, mas ele acabou falando. Qual é o critério para selecionar os assuntos, os artigos e as frases? Como é que parte da onde, assim? As frases são de acordo, segue a mesma filosofia, tanto para os artigos como para o editorial. Ela segue, e para o Palavra do Leitor, segue a pauta do dia. Quando eu digo do dia, não quer dizer especificamente do dia, mas, por exemplo, nessa semana, o problema é das vacinas, o problema é da bandeira vermelha, o problema é Porto Alegre, os comerciantes de Porto Alegre querem voltar de novo, estão em choque, digamos assim, de ideias com o prefeito Nelson Marquesan. Então, para amanhã, digamos, as ideias são exatamente isso. O que falou o CDL, o que falou o prefeito, o que falou o pessoal do mercado público, que está muito, muito preocupado com esse fechamento, né? Enquanto os supermercados, segundo eles, estão abertos, com as medidas de precaução padrão, e eles poderiam adotar essas medidas. Então, a gente vai mais ou menos pegando essas frases de acordo com o noticiário do dia também. Eu não posso, por exemplo, agora botar uma frase do prefeito só como sugestão, como exemplo, talvez até um mau exemplo. Não vou botar o prefeito diz que a primavera é uma época bonita, quer dizer, tudo bem, ninguém é contra, né? Mas não tem nada a ver com o noticiário de hoje, com o noticiário da semana, com o noticiário da pandemia. Então, a orientação é essa, é mais ou menos pegar frases de acordo com as pautas que estão no noticiário, tanto do Jornal do Comércio, como da imprensa em geral, como da mídia em geral. É esse o foco. Tem categorias... Cassiano, desculpe, eu só queria colocar o Cassiano na discussão e estou perguntando para ele qual é a tua curiosidade em relação a um profissional tão experiente e que coordena a opinião de um jornal importante. Bom, exatamente. Eu queria saber do Brenol como é que é coordenar a opinião de um jornal ao longo do tempo, porque a gente sabe que tem muitos avanços na tecnologia, então eu queria saber como é que o jornalista se molda para coordenar esses avanços no meio da opinião. Tudo bem, Cassiano. O problema é o seguinte, a frase também é gasta e velha, né? Mas tem que haver uma adaptação, é inexorável. Tu não pode lutar contra a tecnologia e a modernidade. Eu comecei, conforme eu disse no início, com a máquina Remington. Cheguei no Jornal do Comércio, continuava a máquina.
Aí peguei a entrada, eu tive a felicidade de pegar uma fase de expansão do Jornal do Comércio com a modernidade. O Jornal do Comércio adotou o offset, eu cheguei a ver os operadores linotipo trabalhando com chumbo, logo em seguida acabou, um ano, no máximo um ano depois acabou, vi a offset entrar em operação e vi a chegada da internet, né, tanto para a diagramação como para a revisão. E hoje em dia continua tudo igual. Eu peguei agora, digamos, a segunda onda de mudança, a terceira onda, que é a criação do site. O Jornal do Comércio tem uma equipe muito competente que está trabalhando diretamente no site. Agora, infelizmente, por um lado, a tecnologia enxugou muito as redações. Né? Não há tanta necessidade como havia equipes grandes de diagramação, equipes grandes de revisão, equipes grandes de pré-impressão. Eu peguei tudo em offset, fui acompanhando e vendo. Então, há que haver uma adaptação. Eu não nego que, no início, evidentemente, até hoje, eu pego para os colegas mais novos, como o Cassiano, eu muito me oriento e pergunto, olha aqui, como é que fica isso aqui, como é que baixa aquilo. Mas não há problema nenhum, porque os jovens estão totalmente integrados e o Jornal do Comércio é uma equipe muito jovem, muito competente, com gurias, inclusive, muito competentes, e tem um diretor novo, o Giovanni Tumeleiro, Jaros Tumeleiro, que com certeza será o futuro presidente da empresa e que está em sintonia. Eu sou agradecido ao jornal e alguns tenho encontrado colegas no famoso, na época ainda, do almoço da Fiergs e outros almoços de entidades, que saíram do Jornal do Comércio e eu dizer, não, eu estou pensando em parar. Não para, não para, não para. Aí, então, eu gosto do que eu faço. Eu preciso do dinheiro pelo que eu faço. E eu não tenho por que ficar parado em casa, a não ser agora a pandemia, mas trabalhando para o jornal daqui, e não continuar enquanto der. Mas, evidentemente, que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que me recolher e dar vazão total para os mais novos. E tem gente muito competente. Eu vejo, quando eu saio de férias, os que me substituem para fazer editorial, geralmente editores, ou editor-chefe, né? São editoriais muito bons, e eu até brinco, como sempre, na volta, mas brinco a verdade, não posso sair de férias, daqui a pouco vou ver gente muito melhor do que eu para fazer o editorial. Flávio, espera um pouquinho que a Tamara pediu primeiro e eu atropelei a Tamara. Deixa a Tamara fazer a pergunta. Só ia emendar, porque há uma dificuldade em seleção, mas também deve ter uma dificuldade em descartar. Deve ter pessoas recorrentes, categorias recorrentes, né? Eu tenho a impressão, não sei, tu pode confirmar ou não, os médicos adoram escrever, adoram enviar artigos. Zero, concordo plenamente. Como eu digo, eu chamo de ilustres conhecidos, porque tem os presidentes das entidades, né, FEComércio, Logística, FCDL, presidente do Sinduscom, esses aí são pessoas que, obviamente, quando escreve o prefeito, o governador, um secretário de Estado, secretário municipal. Mas nós temos ilustres conhecidos que o Jornal do Comércio abre espaço. São engenheiros, advogados, médicos e até simples eleitores que não têm uma posição de destaque. Destaque, eu digo, ocupando cargos, né, em entidades ou coisas que o vale, que escrevem para o jornal e pedem que seja publicado. Nós, essa semana, já publicamos semana passada, artigos de médicos, obviamente, falando sobre a pandemia, sugerindo algumas medidas, e temos também de advogados, engenheiros, na sua especialidade. Quando há muito pedido direto e há muito telefonema. Então, eles perguntam aquelas coisas básicas. Qual é a preferência? Eu cito, como já disse, com uma certa preferência para assuntos de economia e negócio, mas não quer dizer que se publique só isso. E eles telefonam, pedem, gostam, e um problema que eu enfrento, além de tudo, é o tamanho. Embora a gente publique na página embaixo o tamanho padrão, até 2.400 caracteres com espaço, muitas vezes é 3.000, 3.500, e eu logo respondo para evitar que o autor não julgue, não vão publicar, acharam que o artigo é ruim, não aprovaram, não é isso. É questão de padrão, aí os colegas entendem muito melhor do que eu, a diagramação não aceita porque estoura tudo. Vocês mexem nos textos quando o artigo vem grande? Não ouvi, Nilson. Vocês mexem no texto quando o artigo vem grande? Não, é outro problema que eu enfrento. A gente já devolvi muito texto. É raro, mas eu já vou fazer um exemplo sem dizer o nome de quem, nem o que foi. Mas digamos, eu digo que o Roberto Andrade é um caloteiro,
está fazendo isso, não está fazendo aquilo, como é que foi? E a justiça não toma atitude, não tem que prender, tem que, quer dizer, porque já houve caso há muito tempo atrás em que publicou-se artigo, digamos assim, agressivo, e o cidadão o ofende foi na justiça e o juiz colocou uma coisa muito certa. A opinião de um cidadão no bar, na família, numa roda de amigos, ele diz o que bem entender sobre quem bem entender. No momento que o jornal publica, ele encampou e deu uma dimensão social que o cidadão que escreveu não tem na sua vida privada. E o jornal, então, se torna corresponsável. Ele tem que avaliar e publicar. Agora, é muito raro nisso, vir uma coisa assim que a gente não dá para sair. Geralmente é porque, conforme eu disse, por ter um palavrório grosseiro, mal educado e acusatório. Quer dizer, pode não confundir com crítica. Crítica, tudo bem, a obra devia ser essa, a obra aquela não está feita, está atrasada, esse decreto aqui está errado, isso tudo bem. Agora, tem termos, o colega Nilson tem tanta experiência quanto eu, mais do que eu, sabe que tem que haver uma avaliação da terminologia, do palavreado usado no artigo. Isso sim pode impedir, mas é muito raro, volto a repetir, que um artigo enviado para o jornal ou encomendado para o jornal não venha dentro dos padrões, digamos, civilizatórios, legais, em português apropriado, mesmo sendo crítica. Brenão, essa polarização da sociedade, manifestada também nas redes sociais com grande intensidade, tu como editor dos artigos e também dos leitores, tu passou a perceber isso a partir de que momento? É um fenômeno de agora, de 2018 para cá, ou ao longo dos anos tu já vem notando essa polarização? Não, ela começou realmente, eu não posso negar, com o advento do PSL, do presidente Bolsonaro, e o partido que antes ocupava cargos importantes na presidência, principalmente, que é o PT. Mas aqui no jornal, eu já publiquei, conforme eu disse, artigos. Não tenho se o palavrório, se o português está bem feito, está bem escrito, totalmente até contrário, volto a insistir, a orientação do jornal, mas se é artigo assinado, sai. E a gente, por isso, sim, conforme o colega falou, a gente, por isso, saiu um dizendo que a pandemia não é nada, nós no outro dia tratamos, ou recebemos dizendo que a pandemia é tudo, entendeu? Procuramos contrabalançar artigos a favor e contra alguma determinada situação, seja na pandemia, seja na política, seja no comércio, na indústria, enfim, na economia em geral. Isso a gente procura fazer para evitar dar um enfoque não, apenas de um lado. E tenho recebido de pessoas importantes na área política a confirmação de que essa atitude, que essa política, essa política editorial do jornal está de acordo, está certo. Então, posso perguntar? Claro, Flávio. Tá. Breno, eu já tive a honra, tá? E fazendo por terceiros, tá? De ser publicado pelo Jornal do Comércio, por ti, e vale o mesmo por Nilson Souza na gestão dele na Zero Hora. E, normalmente, o assessorado para o qual eu prestava esse serviço, perguntava, mas, cara, ninguém lê os editoriais, por que a gente perde tempo com isso? E eu replicava dizendo que o editorial atinge uma camada de leitor muito especial, tá? O chamado formador de opinião e algo do gênero. Tá? Eu gostaria que tu comentasse isso. Qual é o perfil das pessoas que leem o editorial e se vocês têm essa medida e como é que se dá essa relação com esse tipo de leitor? Prezado Flávio, realmente, é uma coisa que eu até brinco há anos lá com os mais novos. Digo assim, quando diz, eu gostei do editorial de hoje, acabasse de ganhar um automóvel. Uma pessoa leu o editorial. Porque realmente, a gente que trabalha na empresa sabe que, em tese, em princípio, o editorial dos jornais, ele talvez pelo título, pelo assunto, ele chama mais atenção. Mas, de maneira genérica, a gente sabe que ele não é o que é mais lido no jornal. A economia geral, o noticiário policial que nós não temos, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, o Jornal do Comércio chegou a colocar. Sabe o que nós recebemos, Flávio? Assinantes de anos dizendo, eu assino o Jornal do Comércio porque não tem noticiário policial. Se vocês colocarem, eu paro de assinar imediatamente. Então, eu estou falando de 20, 25, 30 anos atrás. Então, evidentemente, o jornal, e se tentou também, uma época, colocar no final de semana.
O que acontecia? O jornal de sábado, domingo, se pensou, não se colocou. Acabaria chegando na casa do assinante na segunda-feira, o de fim de semana e o de segunda. Qual é que ele vai ler? Nada mais velho que o jornal da véspera. Então, o jornal desistiu. Mas realmente não se tem assim uma pesquisa direta. A gente tem de maneira genérica. O nosso leitor, 90%, é assinante. Então, é como eu disse, ele assina pensando em receber aquilo que é o histórico do jornal. Não tem, o jornal foi aprimorando ao longo dos anos, colocando a coluna social, abrindo mais espaço para política, para esporte, mas economia e negócio continua sendo a base. Temos cadernos de contabilidade, cadernos de empresa e negócio, temos vários cadernos que respondem por essa sintonia com o nosso leitor e tem que se manter. Eu acho que o jornal tem que ter um perfil, tem que ter uma maneira de ser. Agora, realmente, Flávio, não posso negar, o editorial não é o mais lido do jornal. Acho eu que não digo problema, é uma característica de quase todos os jornais impressos. Agora, os jornais impressos também estão passando por problemas, por dificuldades, não é? E a crise vem de antes da pandemia. Com a pandemia se acentuou. Então, as equipes estão sendo reduzidas e ficando de acordo com a tecnologia, nesse caso, atropelou as redações também. Não é? Porque antigamente, quando é que alguém ia fazer alguma coisa de casa e ficar mandando, como eu estou fazendo, e outros editores lá do jornal estão fazendo. Mas é a realidade. Ou se adapta, ou vai ter problemas. Fazendo a roda aí, acho que é a vez da Márcia, se ninguém mais. Eu não ouvi, Nilson. Seguindo a ordem do roteiro aí, de quem já perguntou, seria a tua vez de perguntar, se tu quiser. Não, Breno, eu queria saber o seguinte, como é que tu lida com as pessoas que esperam que os artigos sejam publicados e eles não são, eles ligam muito, incomodam, como é que é essa cobrança das pessoas que querem o artigo e tu não consegue em função da demanda, como é que é isso? Exatamente, mas existe sim, também é um nível baixo de questionamentos, mas exige. Ele geralmente comanda o artigo e diz para apreciação. Eu procuro, é característica minha, eu procuro sempre dar um retorno para a pessoa, recebido pelo menos, porque senão acho que é uma desconsideração. Mas tem alguns que perguntam, não gostaram do artigo, às vezes eu sempre alerto, a demanda é imensa, eu não tenho que publicar todos de imediato, é quase que impossível. Agora eu alerto, digamos, só como exemplo, eu estou programando 2 artigos para amanhã de pessoas, digamos, ilustres, vestidos, mais importantes, artigos bons. Aí chega, digamos, um artigo do governador sobre a bandeira vermelha. Vai sair amanhã. Quer dizer, evidentemente que eu não tenho como deixar de dar preferência para o artigo, por ser o governador, não interessa o nome do governador. Então, mas alguns falam, mas de maneira genérica eles entendem. Eu alerto para a quantidade, alerto porque a gente tem que alternar os artigos, né? E eu vou procurando, conforme eu disse, de acordo com a pauta, de acordo com o texto do bem escrito, de acordo com a predominância daquele assunto, daquela pauta, evidentemente, mas de maneira genérica, a gente publica quase todos. E temos hoje em dia o recurso do site, muitos artigos direto para. E há um fenômeno, aproveito falando com os colegas aqui interessantes, e a Márcia, bem nova, mas trabalhou lá. Sabe, antigamente, até antes da pandemia, pediu para sair no site. Sabe o que estão pedindo para sair agora? No jornal, no escrito, no impresso. Insiste, pede, e às vezes saíram do site, bons artigos, bons. Mas não dava para sair, não dava para sair no impresso. Eu não sei se a sensação documental que o jornal impresso dá, a pessoa pode guardar, pode mostrar, embora na internet possa fazer isso com a informática, mas de qualquer maneira, acho que essa sensação de documento está ali, a pessoa está olhando, vendo, eu acho que é importante para o autor do artigo. Eu tenho que respeitar isso aí, evidentemente. Eles me perguntam a pauta, o assunto, a periodicidade, o tamanho, tudo isso eu vou informando, telefone, mando e fico telefonando. Tem razão, Marco, telefone. Mas não para cobrar, para criticar, para perguntar, para saber, ter uma orientação. E a gente tem que responder. É curioso isso que o Breno está dizendo, porque eu estou me vendo em cada coisa, que ele diz, tá? Porque durante os 10 anos em que ocupei a editoria de opinião de Zero Hora, eu vivia todos esses dilemas aí, inclusive esse da preferência de publicação no impresso. As pessoas querem ver os seus artigos no jornal impresso,
Elas não querem ver no site, por incrível que pareça. Eu queria Posso emendar nessa linha mesmo, Nilson? Posso emendar uma questão que eu acho que tu vai te identificar e o Bernal também. E o fominha de artigo, aquele que quer publicar o seu artigo toda semana, como tu lida com esse personagem, hein? Bom, isso aí aconteceu também. Tem cidadão que tu publica num dia, aí ele no final da semana, e tem uns que vão pegando gosto, digamos assim, entre aspas, e aí mandam um por semana. Evidentemente, aí não dá, aí a gente informa. É de que no mínimo de 15 em 15 dias, senão vai ficar muito monótono até, e uma opinião de uma pessoa única. Agora, acontece isso, Flávio, com certeza. A pessoa manda, pega o gosto, entre aspas, por ver a publicação, é bom isso para ele, é bom para nós, mas só que a pessoa começa a ter uma periodicidade além do normal que a gente pode atender. Aí a gente explica e a maioria, se não todos, aceita. Diz, olha, nós estamos alternando, só mande no mínimo de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, uma vez por mês seria o ideal, para a gente não ficar só com uma plataforma, digamos assim, uma cara, um modelo de artigo de pensamento. Isso acontece principalmente sem qualquer crítica à profissão, mas os advogados que têm muitos assuntos em pauta, né? E eles mandam mandam outro, o problema do fundo de garantia, o problema do auxílio emergencial, o problema da aposentadoria, e aí mandam. Mas não há problema, porque nós temos o Jornal da Lei, muitos eu tenho que repassar os colegas, né, editores do Jornal da Lei, a Paula Ked, para abastecer também. E, às vezes são artigos grandes, mas muito bons. Eu fico incomodado eu mesmo de pedir para reduzir. Então, repasso para o Jornal da Lei, que tem bastante espaço, são 4 páginas, e aí eles também fazem avaliação, 90% ou mais das vezes publicam o artigo. Tamara ou Cassiano? Quer fazer, Cassiano? Posso fazer, então. Pois eu. Eu queria saber do Brenol também o que acontece com a preferência dos artigos quando surge algum imprevisto. Por exemplo, se de repente está programado para publicar 2 artigos hoje e daí que nem aconteceu agora a explosão lá em Beirute, lá no Líbano. Vocês deixam de publicar um para publicar algum artigo sobre o Líbano ou alguma coisa assim? Não, Cassiano, exatamente. É uma questão de pauta, né? Digamos, esse problema do Líbano hoje, em Beirute, se o embaixador, entre aspas, não vai acontecer, mas digamos hipoteticamente, se o embaixador do Líbano, o cônsul do Líbano, o horário é o Ricardo Malcom, vinha um artigo falando do assunto, tendo em vista esse foco na pauta, no dia, no assunto, numa tragédia lá no Líbano, já estão falando em mais de 50 mortos e feridos, equipes de bombeiros que haviam ido com incêndio inicial que sumiram. Claro que aí a gente escalou no artigo que sairia amanhã, entra do cônsul do Líbano, do embaixador do Líbano, e sai o outro que fica sobrando. Agora, volto a dizer, a tendência, eu não posso nunca fugir da pauta de diagramação. Se vier um artigo laudatório, eu passo para o pessoal da economia, da geral, da política, faz uma adaptação e pode aproveitar eventualmente o artigo também. Neste caso específico que nós estamos falando, foi realmente uma tragédia que está tendo repercussão mundial. Né? Teve algum editorial que assim com um tema curioso que tu te lembres, que tenha marcado por alguma curiosidade? Um editorial com um tema diferente assim? Realmente, conforme eu disse, às vezes eu começo de manhã pensando no editorial, lá pelas 10, 11 horas já passei para outro, e às vezes no início da tarde estou no terceiro. Mas realmente eu não tenho, porque, como eu disse, como a gente acompanha a pauta, nada sai assim, é uma coisa não é o editorial do pessoal indo para a Lua, né, um negócio que chamou a atenção do mundo inteiro, os programas do governo Lula muito bons, vou provando os programas, falando dos outros programas que surgiram, programas do governo Lula, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, agora se o governo lançar um que substitua, são assuntos realmente que interessam muito a comunidade. Agora, o Jornal do Comércio tem uma característica, né? Sem qualquer alusão, mas não é um jornal a rigor de banca, um jornal de venda avulsa. Ele tem parece slogan, as melhores bancas têm, mas não é. Então, ele tem um assinante, ele tem um perfil já totalmente identificado. Então, a gente procura fazer de acordo com esse perfil, de acordo com esse padrão, para dar enfoque para economias e negócios. O Plano Real foi uma coisa que marcou muito, né?
o editorial tem que ser feito em cima para o combate à inflação que aconteceu naquela época. Então, de acordo com a pauta, há muitos que marcaram bastante, mas, de maneira geral, volto a insistir, me torno repetitivo, a pauta que dita, né, a orientação do editorial. Breno, vai, Luiz Adolfo. Não, o Nilson tem um roteirinho aí que ele acompanha, eu também tenho aqui, eu me lembrei desse seu comentário sobre a segmentação do jornal, sobre o público do jornal, e nós temos uma pergunta sobre a opinião e a informação. O que tu acha mais relevante para o modelo de jornal como o Jornal do Comércio? E hoje em dia também, com toda essa opinião de todos, todo mundo tendo opinião sobre tudo, como é que tu coloca esta questão de opinião versus informação? Eu concordo. Há um excesso, digamos assim, entre aspas, de opiniões, e principalmente divergentes, causam um problema de dificuldade de apreciação. Agora, em princípio, a notícia sempre é mais importante. A opinião é importante, etc. Mas o fato, a notícia, né, levar ao público. Hoje em dia há uma concorrência muito grande justamente com o webmail, o Twitter, o Facebook. O pessoal, políticos, então, estão usando demais esse sistema. Mas só que aí também recebem críticas. Eu, às vezes, recebo aqui uma opinião pelo Facebook, do prefeito, do governador, do presidente da República, do ministro, e embaixo pessoas atacando até grosseiramente ou defendendo a opinião. Então, a opinião é muito instável, ela não dá um norte. Já a notícia é o fato. E nós, jornalistas, sabemos que o fato contra o fato não há argumento. Quer dizer, tem que dizer, né, amanhã todos os jornais vão abrir, com certeza, com esse problema do Líbano. Então, como é que vai dizer? Vai dizer o fato, o que ocorreu, como ocorreu, infelizmente, as vítimas fatais. Tudo. Agora, dar opinião sobre como é que tinha lá no porto de Beirute um armazém cheio de explosivos, né, sem uma segurança, não? Porque primeiro pegou fogo. Quando houve a explosão, foi trágico. Está aí o filme. Então, eu acho que o fato, a notícia, sempre é mais importante. É o principal de uma mídia, de um jornal, do rádio e da televisão. O resto, a opinião, cada um tem a sua, né? Então, a gente aceita, discorda, concorda, mas contra a notícia ninguém pode discordar ou concordar. Quer dizer, a notícia é o fato, e o fato contra o fato não há argumento. Flávio, só um segundinho aí, deixa eu encaixar uma pergunta que já estava preparada aí. Brenol, depois de tantos anos de atividade jornalística, o que tu diria para os jovens que te gratifica na profissão e o que te dá mais de sabor na nossa profissão? Olha, eu cheguei a lecionar por um breve período onde eu tirei o curso de jornalismo na faculdade, depois, quando já era Biblioeconomia e Comunicação ali no prédio. Eu tirei no prédio antigo, no prédio da reitoria, e agora já está ali perto do planetário. Mas eu acho o seguinte, é uma profissão fascinante, agora está passando por uma transformação fantástica. Inclusive, pelo que eu sei, fico chateado que o pessoal está criticando muito, tem colegas nossos que dizem não adianta não tirar faculdade, não adianta se formar, não adianta nada, o jornalista está em extinção. Eu acho que não está. Há modificações, há adaptações, há situações novas, há muita tecnologia envolvida na atividade da mídia, mas eu acho que a função jornalística é muito importante. A sociedade, amanhã ou depois da manhã, eu vou com um artigo de um colega jornalista que eu não conheço pessoalmente, muito bom, que ele diz a democracia e a comunicação. Quer dizer, para a democracia, eu acho que a comunicação é super importante. Nós agora temos essa brigalhada aí por causa das notícias falsas, mas não pode pegar por causa de notícias falsas liquidar com as opiniões transitando, as opiniões sendo colocadas, as opiniões divergentes entrando em choque, desde que respeitado, como eu disse, não pode ser coisa de grosseria, ataques, palavrões, não, mas eu acho que o jornalismo está aí há tantos anos, desde a imprensa com Gutenberg, passando pela Associação Organização de Imprensa, pelo Sindicato Jornalista, pelo Roberto André, pelo Antoninho Gonzalez, pelo Homero Correia, por tantos outros, por vocês que estão aí competentes, muito interessantes, fazendo esse trabalho, e aos jovens,
eu digo o seguinte, não desanime, ninguém vai ficar rico com jornalismo, mas com certeza é muito gratificante. Eu estou no jornalismo até hoje, volto a dizer sem falsa modéstia, porque eu gosto, que acho que tem feito um bom trabalho, não é o melhor, mas é um bom trabalho, e enquanto eu puder, eu vou ficando. É isso aí. Flávio, antes da tua pergunta, só queria dizer que nesse breve tempo que o Brenol lecionou, fui aluno dele. Eu agradeço muito, fico muito contente pelo convite, fico muito envaidecido. Eu, Nari, participei não que eu me lembro, Conselho de Legislação com o Manuel Braga Gastal e o escritor, o doutor Sérgio, mas isso também há 30 ou 40 anos atrás, muito competente. Desde que eu comecei no jornalismo, eu estou como sou associado à Nari, desconto em folha todos os meses. Eu acho até que está muito pequena, está muito baixa, só R$15. Eu acho que a Ari podia, no mínimo, passar para R$30. Mas eu sou muito, muito grato à profissão. Tudo que eu tenho na vida em termos materiais, em termos de realização profissional, foi com o jornalismo. Fui para a Suez como funcionário da Guaíba, continuei cabo do Exército, cabo burocrata, escrevendo. Fiquei lá um ano e tanto, até que escrevia para, então, Causa Júnior, Correios, Rádio Guaíba e Folha da Tarde Esportiva, que não existe mais há muitos anos. E isso aí me realizou muito. Agradeço ao então diretor Paulo Carlos Miranda, ao Fábio Grasbon. Trabalhei ao lado de uma figura exponencial, foi o Mendes Ribeiro, o Pedro Carneiro Pereira, falecido moço. Enfim, toda aquela equipe brilhante. Olha, eu aprendi horrores. Espero que os jovens hoje em dia tenham também a oportunidade de se engrandecer, se realizar e serem felizes na profissão de jornalismo, como eu fui. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite. Desejo a todos os colegas muita paz, amor e saúde e vamos em frente, se Deus quiser. Bernol, só mais um segundo aí que o Flávio ainda tem uma pergunta para fazer e o Luiz Adolfo quer fazer o encerramento. A minha pergunta é bem clara, Brenol. O editorial normalmente é a voz do dono. Então, é legítimo que o proprietário, o acionista majoritário, ou a direção da empresa, peça o privilégio para alguns temas. Isso tem ocorrido e com que frequência ocorre? E eu já emendo uma pergunta da mesma linha. Ocorre também o fato, daqui a pouco, a Márcia Martins, olha, Brenol, por que tu não escreve sobre isso? Esse tipo de sugestão que tu recebe e o tipo de recomendação de instância superior, em que medida isso acontece e com que frequência? Desculpa, eu não entendi a parte final. Em que medida acontece essa, digamos, a ingerência, a recomendação de instâncias superiores do jornal para temas do editorial e mesmo sugestões de colegas da própria redação? Conforme eu disse, eu cheguei a conhecer o fundador do Jornal do Comércio, o Genor Cardoso Jarro. Depois ele faleceu, ficou a dona Zaida Jarro até 2004. Entrou em 96 o atual presidente, Mércio Tumeleiro. Hoje já é o filho dele, Giovanni Tumeleiro, que está assumindo bastante em contato com a nova diretoria. Uma vez eu recebi um pedido de reclamação de comerciantes de uma área da Zona Norte, tendo problemas de obras lá. Pô, esse pessoal está vendo lá. Eu primeiro passei para o pessoal da economia, pessoal da geral, e depois fui trabalhando, mas nunca foi dizer tem que escrever isso a favor ou contra. Nunca, Flávio, graças a Deus, nunca. Eu disse assim, faz contra ou faz a favor. Nunca foi. Eu até mexo com o Fernando Alves, meu colega de faculdade, um grande colunista até hoje. Ele disse, Fernando, o dia que eu escrever sobre Jesus Cristo, vai dizer que é a favor ou contra? E ele mexe. O Fernando é um gênio também. O Fernando consegue transformar, Deus que me perdoe, um convite para inteiro numa piada, porque ele tem uma verve, tem uma capacidade espetacular. Acho que a coluna mais lida de Porto Alegre do Jornal do Comércio é. E tem lá outro veterano que eu comecei com ele, que poucos sabem, os antigos sabem, o Marco Antônio Bifo, que fazia na Folha da Tarde, Zona Norte, Zona Sul. E o Walter Boni, graças bem, fazia o preto no branco, que era a área mais elevada, digamos assim, da sociedade. E o Marco Antônio está lá, se formou em advocacia, está lá fazendo agora o Espaço Vital há tantos anos, com muito sucesso. Eu realmente recebo, às vezes, sugestão de assunto, mas não, conforme eu disse, não contra ou a favor. Fala aí sobre como é que está o problema da vacina. Ninguém fica a favor ou contra. Explica aí os cuidados que estão havendo atualmente, né?
pessoal sai, eu saio na rua com máscara, tudo, vejo muita gente sem ter. Deu uma chegada no supermercado também esses dias, o pessoal tem. Mas a orientação é o seguinte, fazer o melhor. Eu faço todo o empenho de fazer o melhor que eu posso na seleção dos artigos, na palavra do leitor, nas frases e principalmente no editorial. Até hoje, nunca um editorial meu não foi publicado, deixou de ser publicado. Às vezes o título, por questão de tamanho, tem que se dar uma adaptada. O editor-chefe adapta agora, com a pandemia, principalmente que eu não estou lá presente, o diagramador podia me chamar e pedir para mim, eu não estou lá, o editor-chefe dá uma arrumada no título. Mas nunca, volto a dizer, nunca houve um bloqueio, uma orientação, faz tal editorial, sendo a favor ou contra. Nunca. Eu estou lá, o jornal começa praticamente 50 anos. Brenol, sim. Para encaminhar o encerramento, uma pergunta do Cassiano, depois da Márcia, e aí eu encerro. Por favor, Cassiano e Márcia. Eu queria perguntar para o Brenol uma última coisa. Qual é o melhor caminho para seguir na editoria de opinião? Qual é a receita para se tornar um escritor de opinião num jornal? Basicamente é o seguinte, tu tem que entender, te identificar, não trabalhar irritado ou brabo, ao contrário. Pegando um exemplo bem grosseiro de janeiro, se eu sou a favor do comunismo, eu não posso estar num jornal que, em tese, é a favor do capitalismo. Então, tu tem que se identificar com a orientação do jornal, de maneira genérica, não estou dizendo de caso a caso, né? Gostar do mesmo clube ou o mesmo filme, não. É genericamente, de maneira geral. Tu tem que se identificar com aquela linha editorial do jornal, que o jornal tem, e que tu possa colocar isso na opinião. O Jornal do Comércio tem 3 ou 4 editores, além de editores de economia, de finanças, o editor-chefe, de política, que já fizeram, quando eu saio de feira, fazem editoriais muito bons. Quer dizer que não é uma característica só da pessoa, é da pessoa, do editor, do jornalista, que identifica com aquela linha, pega um assunto da pauta e consegue transformar aquele assunto de acordo com a filosofia do jornal. Isso é importante. Quer dizer, tu não pode trabalhar contrariado, resumindo. É isso. E mais, Cassiano, vai em frente, hein? Vai em frente. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. O que tu diz, né, para esses jovens que estão aí na faculdade, que vão entrar no mercado de trabalho, o que tu diz em termos de qualidade, o que é mais essencial para que ele permaneça nesse mercado aí que a gente sabe que tem alguns problemas? O que tu destaca de qualidades para que ele consiga manter uma carreira tão longa quanto a tua, né, no jornalismo? O que tu diz? Minha querida Márcia, em princípio, até pode ser também a Cassiano, eu noto e recebo isso através dos artigos, que há não digo desprezo, mas há uma desconsideração sobre o português. Então, o pessoal da revisão e o mesmo, e erros não são erros genéricos que todo mundo pode cometer, eu cometo, são erros básicos, de emprego de verbo, de acento, enfim. Então, gostar do português e procurar ser claro. Agora, o jovem, realmente, conforme a Márcia citou, nós estamos passando por uma época de transição muito grande, muito estável na mídia em geral, jornais, rádio, TV. Nós, pelos enxugamentos, pelos problemas que estão ocorrendo, pela queda grande na publicidade, que se reflete, obviamente, no jornal, e na circulação dos jornais, eu acho que se eles gostam, e acho que gostam, evidentemente, tem que insistir e persistir. Agora, realmente, o futuro, conforme eu digo, a minha avó já dizia, futuro a Deus pertence. Não se sabe realmente qual o caminho disso. Agora, como profissional, como pessoa, como quem gosta de fazer aquilo que está se propondo, mantenham e persistam, porque problemas todas as profissões têm, tiveram e com certeza terão no futuro.